casa. Jornalismo com credibilidade. Emanuele Winder, Alex Atanásio, Tiara Castilho, Rafael Mesquita e a maior equipe de Goiás levam até você o debate, a informação, o mundo em sua casa, de segunda a sexta, 7:30 da manhã. Brasil Central, jornalismo em primeiro lugar e TV Assembleia Legislativa de Goiás. Final de ano é uma época boa demais, né? Tantas festas, confraternizações, o espírito natalino em alta. E é nesse clima que o Natal do Bem da OVG transforma o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, em um grande cenário natalino. O espaço é aberto ao público com atividades culturais gratuitas, num palco de encantamento e lazer para todas as idades, promovendo momentos de solidariedade na data mais mágica do ano. Considerado o segundo maior evento natalino do país e o principal do Centro-Oeste, o Natal do Bem promete ser este ano o maior de todos os tempos, com grandes atrações durante os 52 dias de festa. Então, se organize para não perder nada. Vamos participar dessa festa. Cidadania em Pauta, um projeto do Núcleo de Informação, Cultura e Entretenimento da Agência Brasil Central. Meu bem, o teu tempero, eu gosto de hortelã. Olá, eu sou Cláudia Vieira e a minha música você escuta na RBC FM. RBC FM 90,1, a rádio de todos os goianos. A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo pela TV Brasil Central, pela TV Alego, RBC FM, Rádio Brasil Central AM e pelo nosso YouTube que tá bombando. Se inscreva, dê o joinha, são mais de 50 milhões de visualizações. Estamos chegando a 400 mil inscritos. O programa de hoje tem muitos assuntos, está imperdível. Aqui brigam as ideias e não as pessoas. Vamos acompanhar os destaques de hoje. O presidente da Guiana cobra ajuda do Brasil contra a possível invasão militar de território do país pela Venezuela. We expect that Brazil will play a leading role and meaningful role in ensuring that this region remains what Guyana wants. Preocupação vem após referendo sobre a anexação de território guianês defendido por Nicolás Maduro. Provavelmente o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque... Os detalhes na pergunta do dia. Parlamentares defendem redução de verbas para saúde e educação e transferência de parte do valor para o fundo eleitoral. Presidente Lula discorda. Isso tudo significa cortar gasto, que as pessoas que não precisam do serviço público acham maravilhoso cortar gasto. E veja ainda, ex-presidente Michel Temer elogia a indicação de Flávio Dino para o STF. Sobre o foco jurídico, eu não tenho dúvida de que ele está muito bem posto no Supremo. O governador Ronaldo Caiado também se posiciona a favor de Flávio Dino. É um cidadão que tem estofo para estar no Supremo, não tenha dúvida. Já Sebastião Coelho, desembargador aposentado, criticou a indicação. Botar um cidadão que é contra todos os nossos valores, contra os valores da maioria da população. Conosco, dois gigantes debatedores antagônicos, um conservador e outro comunista. Euler Ivo, dirigente do PCdoB, sempre polêmico.
Seja bem-vindo, Euler, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu saúdo aqui a TBC por promover esses debates democráticos. Saúdo você, telespectador, e também cumprimento hoje aqui o nosso debatedor, o senhor Cairo Montelo. Esperamos um debate bom. Grande advogado Cairo Montelo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Bom dia, boa tarde, né? Estamos no meio aí da transição e é sempre uma honra poder participar desse debate, levando muita informação e opinião de qualidade, né, para o nosso público. É uma honra estar aqui ao lado do Rafael, muito respeitado na TV Goiana, e ao lado do senhor Euler Ivo. Muito bem, vamos falar rapidinho, daqui a pouquinho a pergunta do dia, mas é interessante esse assunto sobre a posse de Milei na Argentina, com a presença de Jair Bolsonaro e com a ausência de Lula. Eu quero saber a opinião de vocês. Por que Lula não vai, já que ele é presidente de um país importantíssimo da América do Sul? Vou começar essa rodada com Cairo Montelo. Rafael, pergunta interessante. O presidente Lula, ele não é mais hoje a pessoa Lula, né? Ele está travestido de uma autoridade pública, de chefe da cadeira, então ele tem uma representação, não só como presidente, mas ele tem uma representação global e também na América do Sul. É lastimável que por brigas, por opiniões políticas, visões ideológicas, ele deixe de assumir essa vestimenta, essa postura como presidente da República e deixe de ir na posse de um dos países que ele mais endeusa, sempre endeusou nos últimos anos, a Argentina. Chega a ser até contraditório. Se a Argentina era tão isso para ele, por que ele não vai agora na posse para prestigiar um país tão importante como a Argentina na América do Sul e no mundo? Euler Ivo, você considera, e a maioria das pessoas considera Lula um estadista. Um estadista ficar ausente da posse de um presidente de um país tão importante na América do Sul? Qual a sua visão, Euler? Olha, eu começo concordando com o senhor Cairo Montelo. Eu acho muito ruim, uma lástima, que o Lula não tenha podido ir à Argentina, porque são dois países irmãos importantes, têm um papel destacado. O presidente eleito da Argentina, a primeira coisa que ele falou, que ele não convidou o Lula. Lula poderia ir se quisesse. Já foi uma atitude agressiva contra o Lula. E convidou o Jair Bolsonaro, não é verdade? Então, numa situação dessa, eu acho que o Lula deveria ir sim, se for convidado com respeito, pelo cargo que ele tem. E isso o senhor Milei da Argentina não fez. Eu acho que ele vai se arrepender, porque a Argentina não tem jeito de progredir muito sem o Brasil também junto, que estão interligados, o comércio, a relação entre nós com a Argentina. Então, eu acho que essa posição do presidente eleito da Argentina não corresponde ao sentimento do povo da Argentina. E a não ida do Lula já é uma forma de registrar posicionamentos políticos importantes. Eu saúdo o Lula por não comparecer nessa cerimônia que ele não foi convidado. Foi convidado o senhor Bolsonaro. Muito bem, daqui a pouquinho a pergunta do dia polêmica, bombástica sobre o conflito entre Guiana e Venezuela. Qual será o posicionamento do Brasil? Lula vai ficar neutro? Vai ficar calado? Ou vai marcar território, marcar posição? Mas antes disso, vamos lá, vamos falar que o Tribunal de Contas da União liberou nesta quarta-feira que as lives semanais promovidas pela Secretaria de Comunicação com o presidente Lula continuem a ser realizadas. Depois de analisar uma representação do deputado Luiz Felipe de Ornelas e Bragança, ele alegou que as transmissões tinham indícios de promoção pessoal de Lula, embora o tribunal tenha acolhido parcialmente a representação do deputado. Os ministros não cravaram se de fato as lives do presidente têm essa característica. O parecer da área técnica da corte afirma que as transmissões poderiam eventualmente ter promoção pessoal do chefe do executivo, mas que se trata de um conceito subjetivo. Agora eu me lembro que nas eleições, Euler Ivo, Dr. Cairo, Bolsonaro foi proibido, inclusive, de fazer essas lives.
Eu queria saber a opinião de vocês. Começa essa rodada com Euler Ivo. E já adianto a minha opinião, afinal de contas eu tenho direito a ela. Para mim, todo mundo deveria ter direito de fazer live e pronto, e acabou, é normal, faz parte da comunicação, seja Lula, seja Bolsonaro ou quem for. Como que você vê essa questão, Euler? Concordo com você. O presidente da República, ele tem que ter não só o direito, como o dever de vir na televisão, através de forma que se chama live, né? Que é um nome que eu não gosto muito, que é um nome inglês. Eu sou um cara contra acabar com o linguajar do Brasil e só adotar linguajar estrangeiro. Ainda hoje eu fui numa reunião, numa torre lá num prédio, todas as placas é tudo escrito em inglês. É um absurdo isso. Mas o Lula está participando dessas lives, vamos chamar assim, dessas propagandas, desse debate televisionado, não é? Eu acho o Bolsonaro fazia isso também. Tinha lá todos os dias lá que chamava de um cercadinho que eles falavam, era a forma que ele falava. Cada presidente tem isso é correto. Eu acho que o tribunal foi correto em proibir o Bolsonaro de fazer campanha eleitoral, usar essa estrutura durante a campanha eleitoral, que é diferente do tempo normal de governo. Durante a campanha eleitoral deve ter restrições, que aí a pessoa utiliza a máquina estatal, se ele é candidato, para fazer uma concorrência desleal. Então, isso aí seria errado. E acho correto que o Lula seja autorizado, quer dizer, não seja impedido de fazer essa comunicação na televisão para com o povo do Brasil. Isso é normal, no mundo inteiro é assim. Agora, isso na verdade, Rafael, isso é política. Política. O rapaz que tentou impedir isso é só para jogar farpa, guerra de guerrilhas. Guerra de guerrilhas na política. É isso. Faz parte, doutor Cairo. Qual a sua visão sobre isso? Existe uma distinção muito grande entre o que o Bolsonaro fazia no passado e o que o presidente Lula está fazendo. Eu sou um paladino da liberdade. Todo mundo tem que ter liberdade de fala, liberdade de expressão. Agora, utilizar a máquina pública para se autopromover, esse é o motivo da denúncia. É isso que está na petição. Né? O Estado, a máquina pública funciona através de alguns princípios, entre eles a impessoalidade e a moralidade. Então, o que nós temos? Nós temos o Lula utilizando a estrutura pública e não só a estrutura pública para fazer as suas lives. Ele utiliza os ministérios, ele utiliza as secretarias que faziam e fazem recortes. Eu imagino que agora não esteja fazendo. Por quê? Porque o TCU deu um toque no governo. Não acatou parcialmente, mas deu um toque no governo e falou, cuidado. Por quê? Porque eles estavam fazendo recortes da live e estavam colocando na SECOM, na Presidência da República, na Casa Civil, na Secretaria de Relações Institucionais, Ministério da Cidade, na TV Brasil e a Empresa Brasil de Comunicação. Então existe uma distinção muito grande. Bolsonaro não, Bolsonaro abria a sala da casa dele de bermuda, havaiana e fazia suas lives. Agora, utilizar a máquina pública, dinheiro público, fazer recorte e utilizar as instituições para divulgar, isso sim é errado, isso sim é questionável e é isso que está lá na denúncia feita para o TCU. Doutor Cairo, eu discordo do senhor. Veja só, quando o Bolsonaro abria a casa dele, fazia reunião, ali o pessoal, a máquina que filmava o Bolsonaro, que divulgava no Brasil, é a máquina pública também. Não tem jeito de um presidente chamar na televisão para falar e ele não é o presidente. Botou uma máscara, falou assim, aqui, tirar a foto dele, apagar isso aí. Não, ele é o Lula. O outro era o Bolsonaro. O Bolsonaro podia fazer, o Lula não pode fazer. Isso que eu chamo de guerrilha. É uma tolice isso. Isso é coisa boba. Tem muitas coisas de polêmica séria, profunda, que o pessoal deve pegar e debater. Aí eu respeito. Agora essas coisinhas aí, pequenas farpas, coisa tola, que eu até compreendo, né? Mas é uma coisa tola, que eu acho até diminui quem faz isso. Então eu vejo assim, não vejo como um presidente da República, ele faz uma live, ele apresenta para o povo, e ali ele não é uma promoção pessoal. É promoção pessoal ou não é promoção pessoal? É muito subjetivo, como disse aí o tribunal. Não é verdade? É muito subjetivo. Então, essa polêmica por aí é uma polêmica tola, que ela desgasta, ela, na verdade, quer dizer, o Lula levou vantagem novamente. Então, por quê? Existem certos tolos que levantam a pedra para depois deixar a pedra cair sobre o pé dele.
Esse é o caso que esse moço fez isso. Senhor Euler, eu acho que o nosso público conseguiu compreender bem a distinção que eu fiz. É a utilização de toda a estrutura e do dinheiro público. Hoje o Lula ele não faz lives na casa, como o Bolsonaro fazia. Ele utiliza uma mega estrutura. Não é mais caro ir na casa do Lula hoje? Acho que não, assim? Uma mega estrutura, com estúdio, tudo, com dinheiro público nosso sendo gasto. Isso é irresponsabilidade. Esse é o ponto. Não faz parte da transparência? Ele falar com o cidadão, falar com os internautas? Deve falar. É porque assim, ó, existe uma confusão muito grande, e isso é plausível, entre a sua autopromoção. Ali é uma conversa muito que foge muitas vezes da esteira profissional, entra na esteira pessoal, e ele pode estar utilizando toda a estrutura do governo, que é impessoal, para se autopromover. Estrutura da comunicação. Da comunicação, e não apenas isso. Agora você imagina, a Secretaria de Economia fica fazendo recorte do que o Ronaldo Caiado tá falando dentro de casa através de uma live. Não faz muito sentido, não é uma fala institucional, não é uma conversa institucional, uma fala oficial, é um bate-papo. Ele está abrindo lá e fazendo um bate-papo. Aí as secretarias, os ministérios estão fazendo... Mas ele não ficaria engessada demais essa conversa? Porque o jornalista está ali com o Lula, e aí ficaria tudo dentro de uma caixinha, dentro de um quadrado. Beleza. Não deveria ser liberado para todo mundo e pronto, acabou. Não, mas são coisas distintas. Não é que ele não possa fazer. Agora, por exemplo, a secretaria e o ministério pegar e fazer um recorte da entrevista... O problema são os cortes, então. Não, o problema é utilizar toda a estrutura para promover o presidente. Não tem um fim específico. Estou divulgando um programa do governo que beneficia a população, é um recorte importante. Beleza, tem um fim específico. Agora, utilizar só para promover o presidente não faz sentido, não pode. O Cairo, me explica então aqui. Você disse que ao Bolsonaro era correto. Bolsonaro aparecia na casa dele, de bermuda, falava lá coisa pessoal da família dele. E ele era certo. Agora o Lula chamar e falar é errado. Não é uma coisa, digamos assim, dois pesos, duas medidas? Fica sem explicação isso aí? Não, esse não é o ponto. Ele pode falar, deve falar, né? Como eu disse, eu sou a favor das liberdades, da liberdade de expressão. Agora, utilizar a estrutura para se autopromover, não. Mas isso no não caso, pode. por Esse exemplo... é um princípio. Não sou eu que estou falando, isso é constitucional. Sim, eu quero só levantar... É o governo, o Estado brasileiro, não é o Lula. Doutor Quais Caio. as ações da secretaria? Quais as ações do ministério? Eu não quero saber o que ele está batendo papo lá e indiretamente ele está utilizando a máquina para se promover. Doutor Cairo, o que eu estou levantando para o senhor aqui, o senhor, eu vejo, defende o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fez a reunião, era certo. O Bolsonaro filmava na casa dele, enquanto presidente da República, era certo. Para o Lula é errado. Ok. Tá falado, vamos à nossa pergunta do dia, que é um conflito aqui pertinho de nós, entre Venezuela e Guiana. Vamos acompanhar os detalhes. O presidente da Guiana, Irfan Ali, expressou esperança de que o Brasil assuma um papel de liderança na manutenção da paz na América do Sul. O comentário foi após o governo venezuelano realizar um referendo sobre a anexação de 2/3 do território guianês. Durante a entrevista à Globo News, Ali reforçou o desejo de Guiana de que a região permaneça como um local de paz e estabilidade. We expect that Brazil will play a leading role and meaningful role in ensuring that this region remains what Guyana wants. Guyana's only ambition is to see this region remains a region of peace and stability in which all of us can coexist in harmony. Irfan Ali revelou que teve uma conversa com o presidente Lula antes do referendo e destacou as medidas tomadas pelo governo brasileiro para proteger o território. We have seen Brazil taking steps to ensure Brazilian territory and Brazilian borders not used in any way, shape or form by Venezuela. Brazil has been a champion for peace and stability within this region. O presidente Ali afirmou que a Venezuela é imprevisível, indicando que a probabilidade de uma invasão não pode ser descartada. They have blatantly said to the ICJ in defying these orders, we're not concerned about the international system, we're not concerned about international order, we're not concerned about what you have ruled. So when you're dealing with a state like that, you have to ensure that you err on the side of caution. You have to ensure
that you have all your systems in place for any eventuality. Durante a entrevista, Irfan Ali também abordou a cooperação entre Guiana, os Estados Unidos e a ONU, além de mencionar a existência de reservas de petróleo no território disputado pela Venezuela. O referendo foi marcado pela aprovação da proposta do governo venezuelano para criar um novo estado em Essequibo, região atualmente controlada pela Guiana. Antes mesmo do resultado ser divulgado, Lula afirmou que o referendo daria a Nicolás Maduro a resposta que ele esperava. Teve um referendo, provavelmente o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque é um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele. Mais de 95% dos eleitores, segundo o governo venezuelano, votaram favorável à questão, uma das 5 elaboradas na consulta pública. Na última terça-feira, Nicolás Maduro divulgou um novo mapa do país, com a incorporação de Essequibo. Maduro também anunciou um decreto criando a Zona de Defesa Integral e apresentou à Assembleia de Deputados do país um projeto de lei para a criação da província, o que na prática significa que o governo de Maduro pretende anexá-la. Também nesta semana, Lula pediu bom senso à Venezuela e à Guiana, em meio à disputa por Essequibo. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer e para melhorar a vida do nosso povo, é a gente baixar o facho, trabalhar com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga. O Exército Brasileiro vai enviar 28 veículos blindados para a região da fronteira com a Venezuela após a escalada de tensão relacionada entre a disputa de Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo. Além dos equipamentos, serão enviados de 130 a 150 homens para impedir que o território brasileiro seja usado indevidamente. Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Lula deve apoiar a Guiana ou o que Maduro quer? Pergunta polêmica da Andressa Calassi e outra coisa. Tem muita gente dizendo o seguinte a respeito da pronúncia certa. Guiana, Guiana, Riuana. Eu prefiro colocar Guiana, né? Que a gente vem mais para o português, mas aceitam-se todos esses termos e eu respeito todos eles. Vou tentar falar Guiana, pelo menos, né? Para trazer essa clareza ao nosso público. Agora, a Andressa e o Fernando Couto foram muito bem na elaboração do texto, da reportagem, a respeito da pergunta do dia, e eu fiquei confuso, porque eu acompanhei 2 falas do Lula. Uma ele dizendo que o povo da Venezuela é soberano, né, de que a maioria decide por meio de um referendo. Na outra fala ele dizendo que, nesse momento, o melhor é nós não termos nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de guerra. Euler, como você interpreta o que o Lula disse? Olha, primeiramente, aquela região, você sabe, Rafael, os países da Europa e também dos Estados Unidos acham que mandam e desmandam na América do Sul. Aqui, por exemplo, no sul da Argentina, tem umas ilhas, que é as Ilhas Malvinas, Maldivas, que é da Argentina. Mas a Inglaterra diz que aquilo é dela, não é? E recentemente teve uma guerra, inclusive, onde a Argentina tentou tomar posse das suas ilhas, mas a Inglaterra estava com mais forças armadas, veio lá da Inglaterra, lá do outro lado do Atlântico, para tentar tomar um pedaço da Argentina para a Inglaterra. Eu sou contra essa ocupação colonialista de países sobre a América do Sul. Mas também lá no norte tem as Guianas. Eu sempre chamei Guiana, desde menino, Guiana. Guiana inglesa, Guiana holandesa, Guiana francesa. Essa Guiana aí é francesa. E aí ela só presta, a França abandonou isso aí. Aí só existe na Guiana para arrancar riqueza mineral e levar para a França. E a França diz que lá ela manda. Esse moço que falou aí, ó, o presidente da Guiana, isso é um cara ligado à França.
é um cara que concorda com o colonialismo francês, serve ao governo francês. Isso é uma vergonha. Na verdade, essa Guiana devia ser uma coisa do povo latino-americano aqui nosso. Bom, mas a origem da Guiana francesa, quando foi montado, o pessoal da Europa comeu um pedaço da Venezuela e tomou para eles. Esse pedaço de Essequibo era da Venezuela. E isso é reconhecido por vários países. Isso não é da agora, não. Isso tem mais de 200 anos. Já teve no passado atritos militares, etc e tal, etc e tal. Então agora, o que aconteceu? O povo que mora nessa região prefere ficar ligado à Venezuela, que era o país de origem deles, porque tem muito mais desenvolvimento, muito mais progresso do que ficar ligado ao colonialismo francês. Então, quando o Maduro faz uma pergunta para eles, vocês preferem ser venezuelano? O pessoal, claro, preferimos ser venezuelano. Não, mas o então, referendo é com a população da Venezuela, mas a população da Venezuela Guiana. também se concorda com isso. Então, veja, ali é um terreno, uma área da Venezuela. O Maduro tentou ganhar o apoio da Venezuela, está correto, de ganhar isso lá. Só que eu concordo também. Então, eu acho que quem vai decidir isso é o povo da Venezuela e o povo da Guiana, os dois. Tá, mas você não respondeu a minha pergunta, mas eu preciso até passar não, o tempo. não, estou respondendo. Cairo. Estou respondendo. O Lula, ele não está em cima do muro, não está em cima do muro. Não está em cima do muro. Não está em cima do muro. Porque até agora há um o senhor problema, não falou. Estou falando, Rafael, há um problema, eu disse o histórico dele. Como é que resolve? Os dois países resolvem. É resolver na guerra? Agora, não é. É errado. Mas a minha pergunta é em Guerra relação então, às duas versões do Lula, que o senhor ainda não falou. Não, as duas versões do Lula, eu saúdo as duas. São extremamente coerentes, corretas uma com a outra. O povo da Venezuela está sendo consultado e vai resolver o problema. Mas não é confusão, não é através de guerra. E eu estou de acordo com isso. Okay. É através do debate, mesmo que não resolva agora, Rafael. Olha, a China, quando ocuparam Hong Kong, ela resolveu escrever o seguinte documento: daqui 100 anos nós vamos tomar Hong Kong de volta. Okay. 100 anos. Okay. Tem que ter tempo. Isso vai ser com o tempo, não com guerra. Okay. Sou contra a guerra também. O Euler, ele elogia as duas falas do Lula, né? Dizendo o seguinte: olha, é o povo da Venezuela que vai definir. Ok, por meio de referendo. E ao mesmo tempo ele diz o seguinte: não vai ter confusão. Mas uma coisa, ela se encaixa na outra, na sua opinião, porque se a Venezuela decidir pela ocupação da Guiana, evidentemente vai ter conflito e vai ter confusão, ou não. Lula está jogando para a plateia, doutor Cairo? Qual a sua visão? Rafael, o Lula tá aparente em cima do muro, tem essa aparência, né, de indecisão, não sei que lado que eu tomo, porém ele é obrigado, tá, pelas circunstâncias, principalmente pelas circunstâncias geográficas, a ter uma posição e ser contra qualquer tipo de invasão, tá, da Venezuela na Guiana. E esse é o preço de ter amigos ruins, né, de ter péssimos amigos, de caminhar com esse tipo de pessoa, Nicolás Maduro, o que é uma atrocidade. E em virtude dessa amizade, ele acaba tendo que ficar em cima do muro e deixa de ter uma posição democrática, soberana, como ele prega e pregou durante as eleições o tempo todo. Fosse o senhor o Lula, o que o senhor faria? Obviamente, nós devemos trabalhar para evitar qualquer tipo de conflito bélico na América do Sul. Deveria usar o que o Lula sabe fazer bem, que é conversar, né? Eu reconheço, ele é um bom articulador que articule para que não haja conflito. A Venezuela é um estado onde já se viu de forma unilateral decidir se vai ocupar um espaço alheio. Isso não existe mais no mundo. As guerras acontecem assim. Acontecem assim, mas acontecem por meio de guerra. Mas como que não existe no mundo, já que Ucrânia e Rússia não acontece, em guerra, perdão. Hamas Não e acontece Israel no estão em mundo, guerra Rafael, de também. forma nos estados que pregam democracia. Né? Dizem por aí, o Lula acredita fielmente que a Venezuela é uma democracia. Mas o que a gente pode esperar de um Estado que é liderado por um opressor, por um ditador, que não consegue respeitar leis, princípios, acordos internacionais? O Brasil, essa situação é tão delicada para o Brasil, porque os estudiosos afirmam categoricamente, e todos que eu ouvi é unânime, para isso acontecer precisa passar pelo Brasil. Se passar pelo Brasil, e aí, qual vai ser a posição do Brasil? Todos dizem que o Brasil automaticamente precisa declarar guerra para proteger o território nacional. E aí? Olha a situação. E outra, nós precisamos ser inteligentes. Existe sim um interesse econômico e um interesse comercial.
Tem uma empresa norte-americana, ela se chama Exxon, descobriu petróleo na Guiana e atualmente os cálculos apontam para as reservas de 11 bilhões de barris de petróleo, o que pode colocar a pequena Guiana entre os 20 maiores produtores de óleo no mundo, de petróleo no mundo. Existe um interesse comercial. Essa empresa, a Exxon, é uma empresa norte-americana. Agora você imagina o nível do conflito, a escalada, a proporção que isso pode tomar. Por que só agora esse interesse, Euler? Por conta dessa só, descoberta? Só uma observação, a Exxon começou a extração agora, tá? A extração de petróleo. Então, o problema todo, o Rafael, o Caio começou a abordar, é que recentemente descobriu que na Guiana tem grandes jazidas de petróleo. E a Exxon, que é a Esso, que tem posto Esso, que é a mesma empresa, é uma empresa americana que explora os povos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E ela é americana, ela não é guiana, ela é americana, ela quer o petróleo para ela. Aí o Maduro falou, não, o petróleo da Guiana, que é da pedaço da Venezuela, é aqui para Venezuela e para Guiana. Mas isso aconteceu de forma democrática, respeitando o Estado, existe, por meio de contrato. Não existe, não existe. Aí o que existe é invadir. Vou invadir um território alheio e falar é meu. Não existe democracia não existe democracia das grandes jazidas de petróleo que utiliza, inclusive, o exército para poder tomar dos países. Isso é opressão, exploração. Da Venezuela, sim, concordo. Não, da Esso. Da Esso americana. Sim, concordo. A Esso americana, ela deve cuidar do lado, fica nos Estados Unidos e não querer. Muito bem. Mas olha, gente, eu acho que o pessoal está vendo fantasma. Primeiro, não vai ter guerra nenhuma. Venezuela não está preparando para invadir Guiana, coisa nenhuma. Nada disso. O que ela levantou? Nesse momento, olha, somos contrário a que a empresa americana vem explorar o petróleo aqui, a Esso. O problema todo é isso, é a Esso com o governo americano, o governo venezuelano e o governo da Guiana. Eu penso que a médio prazo isso vai dar muito debate, muita polêmica e vai ficando na memória das pessoas da Venezuela, da Guiana, do Brasil, do mundo, que ali tem um problema. O que é o problema? O governo francês abocanhou um pedaço da América do Sul, chamado Guiana Francesa. Ele tem que ir embora daqui. A França tem que ir embora. Cuida da França. Deixa a Guiana Francesa para quem mora na Guiana Francesa. Resolva os problemas da América do Sul. Mas a Venezuela não está fazendo isso. Mas a América... Não, Rafael. A Guiana Francesa, Rafael, conforme eu disse, era um pedaço, tomaram um pedaço da Venezuela. Isso tem quanto tempo? Já tem, olha, só de saber de polêmica histórica, de debatido, tem mais de 200 anos. Recentemente... Eu posso... 200 anos depois, para que colocar o dedo na ferida? Não, porque é o seguinte, para você ter uma ideia, Israel está querendo dizer que ele é dono da área dos palestinos, invocando coisa de 3 mil anos atrás. Então você vê. Então existe um problema. Mas o problema central que eu vejo aqui, então existe lá um problema que tem que ser resolvido. Como é que tem que ser resolvido? Debatendo o problema, o povo da Venezuela e o povo da Guiana. Ninguém deve usar arma nessa história, nada disso. Okay. E o próprio Maduro não é tolo o suficiente para querer fazer uma guerra ali, porque os Estados Unidos estão louquinhos para derrubar ele. Há muito tempo. Ele não tem força para bater com o americano. O americano falou, se a Guiana... O americano está esfregando a mão de vontade que o Maduro entra na Guiana para poder derrubar o Maduro. Isso não vai acontecer porque o Maduro... Ele é inteligente. Euler, você é muito experimentado e tem informações sobre a geopolítica mundial, mas eu acho que o que você está falando é um tanto quanto conflituoso. Se a Venezuela, de uma hora para outra, declara que é dona do território, o país, né, que administra aquela cidade hoje vai aceitar facilmente. A França vai aceitar. A Guiana vai aceitar tranquilamente, pacificamente. Os Estados Unidos vão aceitar sem nenhum tipo de conflito. Não vai. É difícil de entender essa história. Não vai. A gente pode ter guerra, sim, ou não, doutor Cairo? Não, a Venezuela é um Estado e ela não deve adentrar na soberania de outro Estado, de outro país. Ela está fazendo isso de forma unilateral e, volto a repetir, por interesses comerciais. A grande diferença dos Estados Unidos é que isso acontece por meio de contratos, de forma totalmente democrática. Não existe problema nenhum em explorar petróleo.
vai trazer emprego, vai gerar, vai movimentar a economia da região, aquela população vai ser aparada ali através de recursos. O problema é quando isso acontece de forma abrupta. Você vai lá, invade, toma tudo, e a gente sabe o que acontece com a população quando a Venezuela entra, né? Pobreza, fome, miséria. Tanto é que os especialistas dizem que se isso acontecer, vai ter uma migração, uma debandada gigante da população guianense para o Estado brasileiro, em virtude da pobreza, da miséria, da saúde, etc. Isso já existe, essa migração, né, da população da Venezuela, boa parte, para o Brasil. Situação complicada, você em casa tire as suas conclusões. Vamos para mais um assunto? O ex-presidente Michel Temer elogiou a indicação do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, ressaltando o reconhecimento jurídico do indicado e parceiro de Lula. E fala o que ocorreu durante entrevista à Rádio Eldorado. Vamos acompanhar. Eu conheci o Flávio Dino quando era presidente da Câmara. Às vezes que fui presidente da Câmara, ele era deputado federal. E ele tem muita formação jurídica. Eu até confesso que muitas e muitas vezes, naquelas chamadas questões de ordem, ele lá do plenário me ajudava, muitas vezes com argumentos jurídicos, etc. Sobre o foco jurídico, eu não tenho dúvida de que ele está muito bem posto no Supremo. Ele é juiz federal, né? No geral, você indica alguém que você conhece razoavelmente, né? Eu, quando indiquei o Alexandre de Moraes, foi porque eu o conhecia dos tempos de direito constitucional, da minha área. Nós tínhamos tanto contato, sabia das suas qualificações jurídicas para ir para o Supremo Tribunal Federal, né? O próprio Gilmar, por exemplo, foi indicado pelo Fernando Henrique quando era advogado-geral da União. Sim. Ele ocupou vários cargos na administração. É natural que aconteça isso. E nem sempre quem é indicado vota com o indicante. Eu dou exemplo do chamado mensalão. O presidente Lula tinha nomeado 3 ministros, não é verdade? E os 3 ministros votaram contra o governo em várias oportunidades. Vocês se recordam desse fato, né? Ou seja, quando a pessoa chega lá, ele assume uma outra postura, né? A postura de quem tem que defender a ordem jurídica, né? Se você me disser, mas psicologicamente, será que ele não tem uma inclinação? Isso já não saberia dizer. Muito bem, em entrevista ao programa Reconversa do canal do YouTube do jornalista Reinaldo Azevedo, o governador Ronaldo Caiado disse que o ministro Flávio Dino é competente para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que, se fosse senador, votaria no ministro. A entrevista foi publicada no Twitter do jornalista. Vamos acompanhar. O Flávio Dino, eu convivi muito com ele. E você, por exemplo, você pode não concordar com as posições uma ou outra dele. Agora, em termos de conhecimento, em termos de cultura, tá certo? E de conteúdo, tá certo? É um cidadão que tem estofo para estar no Supremo, não tenha dúvida. Ele tem, mais do que tudo, essas credenciais. Gostar ou não gostar é uma coisa. Agora, você não pode, tá certo, desconhecer a inteligência das pessoas. Você não pode desmerecer, tá certo, a capacidade das pessoas, intelectual, a formação, a inteligência das pessoas. Você não pode, não é verdade? Ô, Caiado, eu vou fazer uma observação. Porque esse adversário seu, quantas vezes nós já debatemos dentro do Congresso, mas nós sempre fizemos um debate civilizado e sempre conversei com as pessoas. Olha só, e o desembargador aposentado, polêmico, Sebastião Coelho, famoso por ter desafiado ministros do STF no julgamento do 8 de janeiro, classificou de escárnio a indicação de Flávio Dino ao STF. A declaração foi dada durante uma audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Vamos acompanhar o que ele disse. E eu fico abismado de ver o presidente da República fazer esse verdadeiro escárnio com a população, indicando Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Fico abismado de ter senador com dúvida em quem vai votar. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Nós estamos lutando para tirar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e nós vamos conseguir. Estamos às vésperas de ver. Deus não há de permitir isso, minha gente. Deus não há de permitir botar um cidadão que
é contra todos os nossos valores, contra os valores da maioria da população. O grande problema nesse caso, na minha visão, é o seguinte, que ele tem saber jurídico, eu acho que isso é indiscutível, não tem como discutir, né? Foi juiz, ele entende provavelmente mais do que a maioria. A questão talvez seja a contaminação política dele, né? Ele tem lado, é óbvio que ele tem lado. Ele é comunista, não estou dizendo que seja um problema, não vou entrar no juízo de valor. Ele é lulista até a tampa, ele é político na essência. Um político na essência deve estar no STF. Esse é o questionamento, eu começo essa rodada com Caio Montelo. Rafael, ele é muito mais político do que jurídico, né? O currículo dele como político é invejável. E essas posições muito fortes, principalmente ideológicas, pode ser um prejuízo para uma corte que está em uma polêmica há vários meses. Uma polêmica de usurpar competências, atribuições do Congresso, legislar em áreas que não deveria legislar, que é a grande crise de partidos de esquerda. Partidos de esquerda muitas vezes não conseguem aprovar suas pautas no parlamento, vai lá, bate na porta do STF. Partidos de esquerda discordam de projetos de lei que foram aprovados no parlamento e vai lá e bate no STF, né, para tentar suspender a eficácia de uma lei, para conseguir uma decisão monocrática, né, polêmica agora. Então tudo isso, né, a crítica ao Flávio Dino vem desse ambiente, desse conflito entre STF e Congresso Nacional, vem desse super ativismo político do STF e de alguém que tem falas muito polêmicas. E eu já falei, toda semana eu estou lendo essa fala em uma rádio, uma televisão, e eu vou ler aqui, né? E isso foi dito pelo Flávio Dino recentemente em uma audiência pública no Congresso Nacional. Esse tempo de autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou. Para ele, então, esse tempo de liberdade de expressão, que é uma balela, uma conversa fiada, acabou. Para ele tem que ter limites à liberdade de expressão. E isso foi sepultado na visão dele, ou seja, uma atrocidade, restrição de liberdade, pilar da democracia, característica de qualquer sociedade, né, ocidental. Está na nossa Constituição e esse tem sido a fala, o posicionamento do Flávio Dino. Então a indicação é uma indicação polêmica. Agora, quando eu entro na fala do Ronaldo Caiado, né, distante, na minha opinião, do Michel Temer, na minha opinião, o Ronaldo Caiado está num patamar superior ao Michel. Ronaldo Caiado tem um lado, porém, assim como o Michel Temer, eles têm algo em comum. Eles são articuladores políticos natos, possuem uma bagagem política extraordinária. Ronaldo Caiado fala muito sobre isso. O governador está dentro de uma administração, que ele tem que ter uma relação administrativa com o governo federal, é óbvio. Exato. Então tem a postura da cadeira como representante de um ente federativo. E ele mesmo fala sobre isso. Ele entra em qualquer grupo, se conecta com qualquer pessoa, ele tem essa liberdade. E a gente tem falado muito sobre isso. A indicação do Dino é praticamente improvável que ele seja impedido pelo Senado de entrar. Então todos os líderes políticos estão fazendo um ED. O que é um ED nas aplicações financeiras? Existe um risco futuro, você vai lá e faz um ED para garantir que não haja perda ou que contenha a sua perda. É isso, provavelmente ele vai entrar, estou fazendo o meu segurinho aqui, não quero me queimar com o cara, pode interferir na minha vida como pessoa física, pode interferir na minha vida como governador e pode interferir no meu estado. É normal, faz parte da articulação política. Eulerivo, qual a sua visão? Você acha que o Dino vai conseguir a vaga? Tudo indica que sim? Eu acho que o Dino vai conseguir a vaga. Eu faço minha as palavras do Michel Temer a respeito do Dino. E também faço minha as palavras do governador Caiado, quando ele fala sobre essa questão da indicação do Flávio Dino. É um dos caras mais preparados. O Flávio Dino foi deputado federal, foi um dos mais preparados deputados federal. Depois ele foi governador, lá no Maranhão. Foi um excelente governador. O Maranhão está excelente. Foi reeleito governador. O povo ganhou, gostou dele. Agora o povo elegeu ele para Senado. Então foi nomeado ministro da Justiça. Está cumprindo um papel maravilhoso como ministro da Justiça. Particularmente, destacadamente, por combater a tentativa de golpe dos bolsonaristas que queria dar o golpe no Brasil,
um golpe militar contra a democracia. Militar não. E ele ajudou contra isso aí. Militar não é? não. Então, uma coisa importante que ele fez, que eu saúdo ele. Eu tenho só uma restrição, a indicação do Dino para o Superior Tribunal Federal. Porque o Dino é o meu candidato a sucessor do Lula para presidente da República. E ao ir para o tribunal, ele não será candidato a presidente da República. Só isso que eu lamento. Fora disso, eu só tenho elogios. Eu não sei o que é mais trágico, Rafael, mas está tudo certo. Olha só, mais uma notícia. Não houve acordo entre deputados e senadores sobre o valor do fundão eleitoral para financiamento das campanhas eleitorais do próximo ano. Também não há decisão de como conseguir o dinheiro para bancar as atividades dos candidatos. Os dirigentes dos partidos e a maioria dos deputados federais querem o fundo no valor de 4 bilhões e 900 milhões de reais, o equivalente ao dobro da verba da última eleição municipal. Já os senadores e deputados de estados menores defendem o fundão de 2 bilhões e 500 milhões de reais, o mesmo valor de 2020, corrigido pela inflação. Já outros senadores e deputados sugerem que na votação do orçamento de 2024 seja reduzida a verba de alguns ministérios, incluindo a saúde, educação e defesa, para transferir parte do dinheiro ao fundão. Enquanto não chegam a um acordo, projetos do orçamento de 2024 estão atrasados. Vamos ver se haverá convergência em relação a essa questão do fundão eleitoral, que é um tesourão também eleitoral, no sentido de dinheiro, de muita grana, de muita verba, que favorecia inclusive a corrupção. Vou perguntar para o Euler Ivo, é dinheiro demais, Euler? Será que o povo concorda com isso? Eu pago esses impostos, o Cairo paga, o Euler paga, e aí? Essa montanha de dinheiro incalculável, né, que o cidadão comum não tem nem ideia do que seja. Tá certo, tá errado? Qual a sua visão, Euler? Olha, até vir o fundo eleitoral, o que acontecia? Eu fui candidato várias vezes aqui. Um cara multimilionário, financiado pelos bancos, recebendo dinheiro da iniciativa privada, das empresas, muito dinheiro, ele entra na campanha eleitoral para disputar com uma pessoa, um representante de bairro. Ele ganha tudo. O representante de bairro não ganha nada. Não tem condições de disputar, porque, infelizmente, essa chamada democracia, que ela não é igual, porque quem entra com milhões na mão, pessoalmente, com apoio de banco e de empresários, então não tem jeito, o outro pequeno não disputa. Aí surgiu a ideia seguinte, olha, ninguém pode gastar dinheiro na campanha eleitoral fora desse fundo aqui. E esse fundo aqui vai dar um dinheiro igual para o rico, para o médio e para o pobre, para os 3 partidos. Eu acho que está mais democrático atualmente. Quanto ao valor... Mas é dinheiro demais, não? Eu acho que não é um valor demais, pelo seguinte, o valor demais, Rafael, é o que o Brasil está pagando para os bancos. Eu volto sempre a repetir, 46% de tudo que o Brasil produz vai para os bancos. Aqui sim é dinheiro demais, porque aqui na escala de trilhões. Então, é uma coisa abusiva. Eu sou o contrário a qualquer tentativa de cortar verba de educação, de saúde, para botar em campanha eleitoral. Eu sou a favor de cortar verba do banco, tirar dos banqueiros que estão levando dinheiro, roubando o país, aí sim, e pode ajudar. Então, eu não acredito na independência dos deputados quando alguém tem coragem de falar para cortar verba de educação, de saúde, para direcionar para a campanha eleitoral. Ele devia ter coragem de cortar a verba dos bancos, o dinheiro dos bancos, que leva 46% da produção brasileira. O Brasil é escravo dos bancos. Isso é que nós somos hoje. E o Congresso Nacional está batendo palma para os bancos. O banco está aí, ó, um juro absurdo, o país não avança por causa do juro tão alto. Doutor Cairo, qual a sua visão? Bom, fundo eleitoral, esse é um tema que nós precisamos pontuar algumas coisas. Primeiro, eu sou contra qualquer tipo de gasto público excessivo e irresponsável.
É um absurdo, é o dobro do que foi utilizado em 2020 pelos prefeitos e vereadores, 4 bilhões em um período de crise, em um período de contenção fiscal que deveria ter, mas não tem por parte do governo federal, e em virtude disso estão querendo aumentar a nossa carga tributária e alcançar o bolso do contribuinte a todo custo. Porém, verdade seja dita, a democracia depende do voto, depende da vontade do povo. A vontade do povo num país continental como o nosso custa muito caro. E algumas barreiras foi criado pela justiça no passado, claro, em virtude da corrupção, em virtude do tráfico de influência, eu invisto aqui, se você entrar no poder você vai me ajudar com isso, com aquilo e etc. Mas isso precisa ser analisado, revisto e fiscalizado. Antigamente as empresas poderiam fazer doações, e essas doações, claro, faz parte, possuem empresas grandes, milionárias que conseguiam doar valores exorbitantes. Então, existia uma doação por parte da iniciativa privada. Hoje é proibido. Quem faz as doações, quem apenas pode fazer doação é a pessoa física, limitado a 10% do seu ganho bruto. Então houve uma redução drástica com base na força de uma lei, né, determinada ali pelo Poder Judiciário, que restringe essas doações. Então nós tivemos um problema com relação à conta. Quem vai pagar a conta? Né? Quem que vai auxiliar os candidatos? O candidato precisa ir para a rua, gasta dinheiro mesmo, isso é normal. Aí a bomba ficou para quem? Ficou para o Estado, ficou para o Congresso. E aí quem arca com essa despesa hoje é o Congresso Nacional. Então essa questão da limitação da doação precisa ser revista no nosso país. Eu entendo as observações assim para ser negado da forma como era antes, mas porém precisa ser revisto. Tem muita coisa que a gente não entende, né? Tem muito deputado federal, muito senador, muito vereador que gasta milhões. E esses milhões que são gastos, durante um mandato de 4 anos, ele não consegue isso em salário, né? Então, são muitas questões que a gente precisa avaliar com muito carinho e fazer um debate maduro. Infelizmente, quem legisla, muitas vezes legisla para ele mesmo. Deputado federal tem benesse demais, a verdade é essa. Senador tem benesse demais. Dizem, inclusive, Helder, que o único lugar que você não precisa morrer para entrar no céu é o Senado. Não é? Pois é, por isso eu sou a favor... É um negócio inacreditável. Por isso eu sou a favor da extinção do Senado no Brasil. Eu sou a favor só da existência do Congresso Nacional. Mas, Rafael, veja só. Eu fui parlamentar há muito tempo. E eu criei aqui em Goiânia um movimento de luta pela casa própria. Eu ajudei a tirar do aluguel em Goiânia mais de 40 mil famílias, eu e a Isaura. Muito bem. Nós na nossa campanha eleitoral, a gente não dá uma camiseta, nem um passe de ônibus para nenhuma pessoa. Quando eu fui eleito, era o voto das pessoas que me conheciam. Mas hoje, se você faz esse trabalho, vem o cara com muito dinheiro, lamentavelmente, na miséria que o povo do Brasil vive, o cara chega e fala, é um absurdo, o cara vende o voto dele, é uma vergonha o cara vender o voto dele. Ele vende por saco de cimento, entendeu? Vende por material de construção. Dentadura. Vende por uma dentadura, vende por uma camiseta, entendeu? E aí, essa história é velha no Brasil. No Brasil virou a comicidade. Por exemplo, no Nordeste antigo, lá no passado, na época do Getúlio Vargas, quando teve a eleição, aqueles coronéis do interior compravam, digamos, 1000 pares de botina para dar de presente para os eleitores. Mas ele não dava o par. Ele dava um pé para um pé para o outro. Um pé para um, pé esquerdo, pé direito. O cara só ganhava uma botina, de um pé só. E ele falava, se eu ganhar, eu dou o outro pé. É desse jeito que ele fazia. Você vê, uma coisa desse porte, né? Isso aconteceu no Brasil, a história do Brasil. Isso é uma vergonha no Brasil. Agora, o eleitor também, viu, Rafael? Eleitor não é um santo, não. Ele tem que rever de onde vai o voto dele. E eu deixo aqui para o nosso eleitor, quem está me ouvindo. Eu quero perguntar a você que está me ouvindo. Você se lembra em quem você votou para deputado federal na última eleição? Em quem você votou para deputado estadual na última eleição? Em quem você votou para vereador na última eleição? Eu faço a pergunta porque a grande maioria nem sequer lembra para quem votou. Concordo. E olha, o voto é muito importante. Se você não sabe em quem votar, depois não vem querer cobrar. Então isso é um problema. O cara que pega o dinheiro e compra seu voto,
Infelizmente, ele fala, meu filho, eu comprei e paguei, não te devo nada. Não tem nenhum deputado, é um absurdo. não tem nenhum deputado que vai falar o seguinte na eleição: vote em mim que eu vou aumentar o fundo eleitoral. Já viu alguma promessa nesse sentido? Nunca. Alguém dizer, já são 5 bilhões, agora eu vou aumentar ainda mais. Então é algo que, infelizmente, boa parte do Congresso faz sem o consentimento do povo. Essa é a verdade. O presidente Lula defendeu na quarta-feira investimentos maiores em áreas como saúde e educação e afirmou que só acha maravilhoso o corte de gastos quem não faz uso do serviço público. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Sempre vai aparecer alguém para dizer está gastando demais. E quando você fala está gastando demais, você começa a cortar. Aí você corta na educação porque você está gastando demais. Você cortar na educação significa você baixar a qualidade. Você paga menos salário, você contrata menos professores e tem menos alunos. E o ensino é de pior qualidade. Quando você corta gasto na saúde, é menos médico, é menos enfermeiro, é menos sala para tratar das pessoas. Isso tudo significa cortar gasto. Que as pessoas que não precisam do serviço público acham maravilhoso cortar gasto, porque eles não utilizam esse serviço. Eles não estão querendo saber se a escola pública desse país tem água, muitas vezes não tem. Se está limpa, muitas vezes não tem. Se a parede está limpa ou não, muitas vezes não está. Eles não frequentam. Os filhos dele não estudam nessas escolas. Muito bem, vamos lá então, vamos voltar a falar sobre a entrevista do governador Ronaldo Caiado ao programa Reconversa, do jornalista Reinaldo Azevedo. O governador defendeu a importância da educação, falou da saúde, ciência e reforma tributária. Ele citou também os avanços da sua gestão à frente do Estado. Vamos acompanhar. Essa direita que não reconhece que a cloroquina serve para matar protozoário, como diria o nosso amigo da Bahia, o Otto Alencar, será que entende esse seu discurso? Olha, você sabe que eu acho que as pessoas vão refletir um pouco mais sobre esse momento do Brasil, tá certo? E principalmente a elite brasileira vai ter que ter mais responsabilidade, com segurança, com talentos, com inteligência, com a educação, mas não de discurso. Não de discurso, mas de responsabilidade. Tá certo? De responsabilidade. Porque se eu virei 100% também o apoio na educação, e hoje eu tenho apoio, modéstia à parte, de todos os alunos e de professores, porque veem o que nós estamos fazendo, é porque as pessoas estão sentindo bem atendidas e estão sentindo com perspectiva de vencer na vida. A inclusão social é uma verdade, não é você ficar dando cartão. Eu não comemoro distribuição de cartão, eu comemoro a emancipação da pessoa. Está ali, montei uma máquina de audaces de corte laser para as pessoas, cortam 30 mil peças por dia, eu vou lá, a pessoa vai lá, costura, entrega, tem uma confecçãozinha, vende, está ganhando dinheiro, a outra está montando uma confeitaria, a outra está montando um cabeleireiro, enfim, isso tudo, pra você ter uma ideia, tá certo? Goiás foi o primeiro estado do Centro-Oeste em número de empregos ofertados. Nós temos o maior percentual de goianos empregados com carteira. De 7 milhões, nós temos 3.789.000 goianos hoje. Nós temos uma renda média que pela primeira vez ultrapassou a média nacional. Agora, o que me preocupa e que eu quero debater aqui futuramente com vocês? Reforma tributária. Isto aí vai causar uma consequência ímpar para o Brasil. Ímpar. Vocês não podem imaginar o que estão fazendo com um país que vai ser uma inversão completa. Estive recentemente em 2 cafés da manhã com a presença do governador, que recebeu a imprensa. Eu fiquei muito feliz quando ele falou sobre a liberdade de imprensa, né? Ele falou que ele não tem medo de crítica, não tem medo de qualquer debate e respeita muito gente da direita, da esquerda, porque o debate é fundamental. E ele citou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: democracia é debate.
Por isso a gente fica muito feliz de fazer esse debate aqui, todos os dias, um debate muito livre. O governador Ronaldo Caiado, que é o governador mais bem aprovado do Brasil, de acordo com pesquisas. Isso é indiscutível, né? Pelo trabalho que ele tem feito na educação, na saúde e também na segurança pública. É perfeito? Ninguém é perfeito, evidentemente. Mas o trabalho que ele tem feito em Goiás, na minha modesta opinião, é fora da curva, principalmente em relação à segurança pública, que ele matou no peito e disse o seguinte: o meu estado não vai virar uma baderna. E hoje a segurança pública mudou completamente. Na minha opinião, vocês podem concordar, vocês podem discordar, fiquem à vontade. E dizer o seguinte, que eu nunca tive em nenhuma emissora liberdade que eu tenho hoje na TV Brasil Central, não existe censura, graças a Deus. Temos um minutinho, Euler, para a gente fechar. Olha, primeiramente, Rafael, eu quero pedir desculpa ao nosso telespectador a respeito da Guiana. É francesa, inglesa ou holandesa? Eu disse que é a francesa. A Guiana em questão parece que é inglesa. O que muda é se o patrão é a Inglaterra ou se é a França. Duas potências colonizadoras, que não muda muito o conteúdo, porque a minha ideia é que a América Latina tem que ser para os latino-americanos. Olha, você fez a pergunta, por favor, desculpe, você fez a pergunta. Na verdade eu fiz um comentário, né, a respeito da gestão do governador Ronaldo Caiado. Fiz um comentário, não foi nem uma pergunta. O governador Caiado, eu acho que tem surpreendido na administração. Porque eu vejo assim, Rafael, seja de direita, seja de esquerda, a pessoa que entra no governo, ele tem que procurar fazer o melhor. Então, se existe o empenho de pegar a verba pública e aplicar corretamente, nós saudamos. Existe hoje, por exemplo, essas áreas que o governador falou, que você falou, existe de fato uma melhoria. Está vendo essa melhoria? Eu acho que está vendo esforço para isso. Tem problema? Tem problema. Mas também nós temos que reconhecer avanços que têm acontecido. Não é verdade? Não podemos ter uma atitude ideológica nessa questão, somente ideológica. Não. Então, eu acho que as administrações todas são difíceis. Eu sempre falo, olha, todo prefeito, não interessa o partido que ele foi eleito, eu passo parte da opinião que ele quer a tipo dele. Né? Seja ele quem for. Eu acho que quer ajudar porque aquele cargo público exige. Se ele não faz isso, a população tira ele. A população tira ele. O fato, por exemplo, do Caiado ter sido reeleito, a população aprovou a administração dele. Não é isso, tá? A população deu esse aval. Assim como lá no Maranhão, que eu digo que a população votou no Dino pela segunda vez, apoiou a administração do Dino. A mesma coisa, a maioria apoiou a administração do governador e são sempre que reconhecer. Muito obrigado, Euler, pela participação. Eu que agradeço a vocês. E quando é que nós vamos voltar ao debate agora, Rafael? Parece que em dezembro vai ter um período aí vazio. Como é que vai ser isso aqui? Vai. A gente vai até o dia 12 ao vivo. Depois a gente vai gravar programas especiais, inclusive com grandes expoentes da política da direita e da esquerda. Estamos tentando entrevistas com o Nicolas Ferreira, com o Flávio Bolsonaro, com a Jandira, com o José Nelto, com o Marco Feliciano. Então nós teremos uma programação muito especial. Obrigado até pela pergunta. E a nossa aqui, nosso debate aqui, como é que nós vamos retomar isso? A gente retoma ao vivo no ano que vem. A sua participação no ano que vem, e você gravou algumas participações aqui conosco também. Eu agradeço muito, Rafael, à televisão, a você e esse espírito de democracia que você está enaltecendo, que eu também enalteço, da TV Brasil Central. Isso é muito importante. Te agradeço. Agradeço muito também esse grande advogado, jovem, promissor, Cairo Montelo. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Não vou poder atribuir os meus votos aqui ao governador por falta de tempo, mas parabenizar ele aí pela gestão, pelos números excelentes e agradecer aqui, Rafael, Euler, para mim é sempre uma honra. É o segundo programa que eu participo na TBC hoje, então o TBC está se tornando aí uma nova casa para mim e estou sendo muito bem recebido, viu? Muito obrigado. E me sigam lá no Instagram, é Cairo Montelo com K. Estou sempre à disposição para tirar e comentar sobre qualquer assunto. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.
Uma pelada não. Olá, ótima tarde para você ligadinho aqui na tela da TV Brasil Central, também pela Rádio Brasil Central AM, 1270 kHz, através do YouTube no canal Loucos por Esportes. Tá no ar o TBC Esporte, primeira edição.